Fostes a rosa preferida, ó Santa Rita de Jesus, ensina-me lição de vida, sofrer, amar, levando a cruz. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz, meu irmão, minha irmã em Cristo. Que tempo maravilhoso, mais um tempo maravilhoso. Nós vamos viver aqui no grupo Corações Ardentes, Frei, e nesse sentido que nós vamos propor agora, a gente nunca tinha vivido aqui, é a primeira vez. Olha que maravilha, então a inspiração do Espírito Santo. É verdade. Qual é o convite? Para nós vivermos um centenário de Santa Rita orando pelos nossos filhos, a começar hoje, 14 de maio, até o dia 21 de maio, serão 7 dias, de segunda a sábado. O domingo normalmente a gente não tem vídeo, que é para poder deixar você lá na sua casa, com a sua família, participando da paróquia, rezando também. Então, o centenário de Santa Rita de hoje, quarta-feira, dia 14 de maio até o dia 21 de maio, orando pelos nossos filhos, fazendo um pedido: socorrei e protegei nossos filhos, Senhor. Então, qual é o objetivo desse centenário? Rezar pelos nossos filhos. Você vai rezar pelos seus filhos, eu vou rezar pelas minhas filhas, o Frei vai rezar pelos filhos espirituais dele. Então não é só mãe rezando, mas é mãe, é pai. Por isso, nós queremos convidar você a convidar o seu cônjuge. Se você é esposa que acompanha o grupo Corações Ardentes, fala o seu marido: bem, vamos 7 dias rezar pelos nossos filhos. Se você é o marido que é coração ardente, vai lá falar com a sua mulher, como você chama ela? Não sei se é bem, se é amor, enfim, esposa. Vamos rezar pelos nossos filhos 7 dias. Frei, eu tenho certeza absoluta que vai chover de graça e Amém. de bênção na vida dos nossos filhos. E Santa Rita é um exemplo tão bonito disso, Sim. Exemplo de oração, de perseverança na fé, de caridade, porque soube viver o amor, custe o que custar, não é mesmo? Então a gente vai se inspirar na Santa Rita para podermos rezar e pedir as graças e as bênçãos de Deus para os filhos. Você viva isso intensamente. A cada dia nós vamos rezar, depois do tema apresentado, refletido, uma dezena do terço pelos filhos e uma oração de Santa Rita também para os nossos filhos. Então, fica aqui com a gente, aproveita para convidar, certamente você conhece, outras mães, outros pais que estão passando, às vezes, situações difíceis com os seus filhos, alguns problemas, alguns desafios. Convida essas pessoas, fala: olha, vamos rezar, quero te mostrar um grupo que vai rezar por 7 dias, pedindo a intercessão de Santa Rita pelos filhos. Então, realmente compartilha. Certamente você aí, seu grupo de família, muitos temos grupos de mães, os filhos estão na escola, tem aquele grupo de mães. Convida essas mães para rezar, compartilha com elas o convite, o vídeo. Se você preferir, compartilha com ela todos os dias, não tem problema nenhum. Se for da sua preferência, envie o link de convite do grupo Corações Ardentes, porque aí elas não vão rezar só esse centenário, podem continuar rezando. E é claro que as graças e bênçãos vão se derramar sobre todos nós. É isso, Frei? Sim, a igreja tem, inclusive, grupos de mães que rezam pelos filhos. É verdade. A nossa igreja tem esses movimentos de mães que oram, de mulheres que oram. Também os pais são convidados. O pai, enquanto homem da família, é também chamado a fazer um círculo de oração pelos seus filhos. A mãe que reza alcança graças para o filho, porque a bênção da mãe é algo grandioso e sagrado. Mas o pai também tem esse poder, porque é o provedor da família. Então convidamos também você que é pai, faça a sua divulgação, participe dessa corrente
de oração e quem sabe a partir dos nossos vídeos surge aí na sua região, no seu bairro, entre os seus ou até via internet, grupos de oração dos pais pelos filhos. Que bonito. Nosso objetivo é rezar pelos filhos e vamos alimentar essa espiritualidade na sua vida. Então nós já vamos iniciando hoje, né, com essa breve apresentação e explicação, o primeiro dia aqui do nosso setenário, orando pelos nossos filhos, pela intercessão de Santa Rita de Cássia, né, Frei? Com certeza, santa das causas impossíveis e também das possíveis, né? Porque a gente acredita que Santa Rita intercede pelas famílias como um todo. Então vamos rezar pedindo a bênção dela. Tema de hoje, nesse primeiro dia aqui do nosso setenário, a gente já começa entendendo e olhando para a nossa casa, para a nossa família como santuário da vida, né, Frei? Sim, e nós nos inspiramos na vida de Santa Rita de Cássia, sobre o seu nascimento e vida familiar. Onde nasceu, onde viveu Santa Rita? Você já parou para se perguntar? Santa Rita nasceu na Itália, numa cidade chamada Rocaporena. E o ano do seu nascimento é 1381. Ela viveu numa família muitíssimo católica, uma família com uma espiritualidade intensa. A gente sabe que o catolicismo na Idade Média era muito intenso, as famílias eram religiosas, buscavam a Deus intensamente. Claro que não com tanta clareza como nós temos hoje. Nós temos um conhecimento mais teológico hoje até da fé. Eles não tinham, era uma fé mais espiritualizada, por meio das orações, das preces. Mas Santa Rita viveu essa espiritualidade intensa, essa devoção intensa em sua vida familiar. Outro elemento importante é que ela nos inspira, nesse sentido, a refletirmos sobre o quanto um pai e uma mãe que reza conseguem transmitir essa fé aos seus filhos e são capazes de tornar a família uma igreja doméstica, Sandra. Olha que bonita essa inspiração de Santa Rita. Viveu a sua fé na família, a sua casa era uma verdadeira igreja doméstica, como a própria Igreja Católica nos ensina até hoje, né? Que a nossa casa é uma igreja doméstica, e ela conseguiu vivenciar uma espiritualidade muito intensa, uma fé cristã muito bonita. Nós temos aí algumas luzes nos documentos da igreja que nos ajudam a pensar isso. O Catecismo da Igreja nos fala: a família é a célula originária da vida social. Lá, Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 2207. Nós temos também um texto de Familiares Consórcio, uma encíclica que fala sobre a família e diz assim: a missão da família é guardar, revelar e comunicar o amor de Deus. Pergunta que fica para você nessa primeira brevíssima meditação: como está a nossa espiritualidade familiar? Não é mesmo? Hoje nós precisamos pensar isso. Você é levado a refletir. Hoje é apenas a introdução do nosso dia, mas já é uma introdução bem pertinente. Como está a minha espiritualidade na família e a espiritualidade da minha família? O que nós fazemos ao longo de um ano, o que nós fazemos ao longo de um mês, de uma semana ou de um dia em sentido espiritual? Será que a gente reza todo dia? Ou a gente só lembra de rezar no Natal? Ou nem no Natal a gente lembra de rezar? Hoje é uma provocação nesse sentido. Você pode pegar o seu caderninho, pegar o seu livrinho de anotação, sua agenda, escreva lá o que você faz para fomentar a espiritualidade familiar na sua casa. Quais são os passos? Eu rezo, eu canto, eu convoco todos para a novena, tem mãe, tem pai que convoca a família inteira para a novena, tem famílias que nunca fazem nada, então coloca lá, não faço absolutamente nada para fomentar isso na família. Sabe por quê? Porque a gente percebe que muitas vezes esse modo de viver a fé, que é essencialmente católico, né? A fé na família é um elemento essencialmente católico, cristão. É na família que a gente forma os novos cristãos, primeiramente. Então, esse elemento tem sido negligenciado demais. Tem pais que têm filhos em todas as religiões possíveis, menos cristãs. O pai tem 5 filhos, muitas vezes, corre-se o risco de ter cada um numa doutrina religiosa diferente, inclusive ateus, e eu não segue nenhum católico, né? Não deixei nenhum prosseguimento cristão católico na minha igreja. Não consegui
deixar nenhum. Está errado? Cada um faz o que quer, nós não podemos julgar quem não age, né, de acordo com aquilo que a igreja ensina. Mas poderia ter dado uma forcinha às vezes. Você pode dar um empurrãozinho, né, um cutucãozinho. Eu termino essa fala bem breve, como eu disse, lembrando que aqueles casais que assumem o sacramento do matrimônio professam no dia do matrimônio. O que a igreja diz? No momento do sacramento, tem várias perguntinhas que o padre faz. São 3 perguntas: se é de livre e espontânea vontade, se será fiel por toda a vida, e também uma perguntinha: aceita os filhos que Deus te der e está disposto a educá-los na fé cristã católica? Olha que interessante. Então essa pergunta hoje volta à tona para as famílias. Será que você casado, você casada, você esposo, esposa, ou mesmo que se não estiver mais com o esposo junto, estiver divorciado, né? Mesmo que você estiver sozinho, será que você está conseguindo cumprir essa promessa feita diante do altar do Senhor? Eu educarei os meus filhos na fé, educarei os meus filhos na fé cristã católica. Uma boa reflexão para nós e pensamos que Santa Rita de Cássia nos ajude, não é mesmo? Ela que foi tão esforçada nesse sentido, lutou pela família até o fim, então pensamos que ela nos ajude. Pode ser que a única promessa que a gente se lembre do dia do nosso casamento seja as promessas que a gente trocou, né? Eu prometo ser fiel na alegria, na tristeza e tudo essa, mais, né? Mas nós respondemos sim, independente da gente se lembrar ou não, de ter prestado atenção ou não, foi nos feita uma pergunta se a gente prometia e nós respondemos que sim. Então, a promessa foi feita. Então, eu e você que somos casados, precisamos cumprir, né? Isso. Os nossos filhos precisam ver a gente, né, rezando. E quando vê o pai e a mãe, que bênção que é. Às vezes não é possível, né? Mas ver a mãe rezando, recorrer à mãe que reza, recorrer ao pai que reza. Nós, enquanto pais, somos nós que atraímos as bênçãos para a nossa casa. E o contrário é verdadeiro. Também, a gente atrai as maldições também para a nossa casa. Então, tudo isso é para fazer a gente pensar. Nós estamos rezando lá em casa? Nossa, mas não consigo. É muito difícil, não é fácil. É desafiador. Mas é possível. A gente começa lá rezando antes das refeições. Se os nossos filhos já nos verem, né, rezando, ver o pai e a mãe que pega lá o terço na mão, o pai e a mãe que vai à missa, né, a mãe que faz novena. Eu acho tão bonito, Frei, jovem gosta de desafio, né? Então, às vezes está lá vivendo uma situação. Quantas vezes eu desafiei as minhas filhas? Vamos rezar, vamos fazer uma novena. Nessa intenção, você vai ver como que a coisa vai acontecer. Sim. E quando acontece, às vezes não realiza o que a gente pediu, não é isso. Mas a gente vê o movimento da oração. A gente fica com a faca e o queijo na mão para dizer, você está vendo? Oração serve, oração dá certo, oração tem efeito, né? A oração tem efeito. Então, que nesse primeiro dia, mas nós estamos aqui para rezar pelos nossos filhos, nós estamos falando que a família é o santuário da vida, que a família é a igreja doméstica. É isso mesmo, é isso mesmo. Nós já começamos assim, pai e mãe, rezando pelos filhos, pedindo ao Senhor, Senhor, socorrei e protegei os nossos filhos. Então, nesse primeiro dia do nosso centenário, a intenção é pelos nossos filhos, mas também pedindo a intercessão de Santa Rita, para que a nossa casa seja uma casa de oração, para que a nossa família seja uma família de oração, para que não falte na nossa casa esse momento tão precioso, para que não falte diante das dificuldades da nossa vida essa ferramenta, essa arma tão preciosa que é a oração, que pode ser o Santo Terço, que pode ser uma novena, que pode ser uma trezena, algo que nos leve a rezar, primeiro o casal e depois também com os nossos filhos. Então nós vamos rezar agora uma dezena do terço pelos filhos, rogando ao Senhor que por intercessão de Santa Rita abençoe, guarde, proteja, defenda os nossos filhos. Vamos rezar? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,
e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai-nos nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Como oração inicial, nós rezamos assim: abro o meu coração, deixo o Espírito Santo entrar, peço para ele mudar toda a minha situação. E nas contas do Pai Nosso, nós rezamos assim: quero de joelhos ver meus filhos de pé. Deus me sustenta e aumenta a minha fé. E agora rezamos por Deus 10 vezes. Deus mantenha meu filho de pé. 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 Deus mantenha o meu filho de pé. Deus mantenha meu filho de pé. Deus mantenha meu filho de pé. E agora nós rezamos por 3 vezes. Deus pode tudo, tudo, tudo. Deus pode tudo, tudo, tudo. Deus pode tudo, tudo, tudo. Que bênção rezar pelos nossos filhos e rezar em família, porque a nossa casa é santuário da vida, a nossa família é igreja doméstica. Então vamos, mesmo com toda a confiança, nesses 7 dias, pedindo que pela intercessão de Santa Rita, aquilo que é necessidade para os nossos filhos, aquilo que eles estão vivendo, aquilo que eles estão passando, que a gente sabe, aquela tristeza, aquela dorzinha que a gente tem no nosso coração, preocupação em relação aos nossos filhos, nós vamos apresentando aqui durante esses dias e depois nós temos certeza absoluta que vamos colher muitos frutos espirituais, E também muitos testemunhos vão chegar para nós, Frei? Ai, se Deus quiser, nós precisamos, as famílias precisam disso. Verdade. E também merecem essa bênção especial. Então, que bom. Fica aqui com a gente, Amanhã nós vamos estar aqui mais uma vez, nesse 2º dia do centenário, de Santa Rita, orando pelos nossos filhos, pedindo: Senhor, socorrei e protegei os nossos filhos. E nós vamos concluindo aqui o dia de hoje, lembrando a você, compartilhe esse vídeo, também se inscreva no canal do YouTube da comunidade, Dá lá um joinha. Se você desejar, escreve um comentário lá no Facebook e estejamos juntos nesse tempo de oração pelos nossos filhos. Vamos rezar essa linda oração, pedindo a bênção de Santa Rita para você, para a sua família, para os seus filhos. Não perca amanhã, outro dia de nosso centenário, meditando também um tema muito importante que vale a pena você refletir conosco.
o matrimônio escola de amor e perseverança. Olha que bonito. Você já parou para pensar isso? Que o matrimônio é uma escola de amor? E o que a gente aprende nessa escola de vida, nessa escola de amor? É verdade. Fique amanhã conosco para assistir. Rezemos pedindo a bênção de Santa Rita. Oremos. Santa Rita, intercedei por nossas famílias, para que sejam fortalezas da fé e do amor cristão. Que nossas casas sejam verdadeiros lares de oração, de perdão e de vida. Amém. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santa Rita, desça sobre vós, permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe. Santa Rita de Cássia, Rogai por nós. Faz nosso povo então sonhar, mesmo sofrendo nesta vida, só é feliz quem sabe amar. Fostes a rosa preferida, ó Santa Rita de Jesus. Ensinas-me lição de vida, sofrer, amar, levar.